Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então vamos ao tema de hoje. Se Deus é perfeito, por que não fez o homem também perfeito? E se Deus existe, por que as criancinhas têm câncer? Hein? O ser humano é o único animal que acredita na existência da divindade e a cultua. Todas as comunidades humanas, em todos os tempos, mesmo as mais primitivas, acreditavam na existência da divindade ou divindades. Também o homem é a única espécie que tem consciência de si mesmo, de um futuro e da sua morte e da sua finitude. Somente o homem tem a consciência de si mesmo e do seu futuro. Somente o homem. Os animais não se preocupam com o seu futuro. Eles vivem pelos instintos. Eles querem prolongar a sua existência, a sua vida e se reproduzir. Esse é o objetivo da sua existência. Já o homem não. O homem transcende a animalidade. Por isso é que ele acredita que ele já nasce tendo dentro de si a noção de que existe algo além do mundo material. O homem é a única espécie que tem consciência de si mesmo, de um futuro, da sua morte ou finitude. Repetindo. Isso nos leva a crer que a crença ou intuição da existência de Deus seja uma característica da consciência da nossa existência e da transitoriedade da vida na Terra. Por outro lado, a própria física hoje em dia admite a possibilidade da inexistência do tempo. Pois, se o tempo existe, como nós o compreendemos, o passado seria eterno, pois sempre haveria algo antes, isso indefinidamente. O que seria um paradoxo, pois a existência do tempo pressupõe começo e fim. Mas se tudo tem um começo, o que havia antes desse começo? Para que o tempo exista como nós o percebemos, teria que existir um começo e um fim. Nós temos essa percepção porque nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Mas admitir a existência do tempo é um paradoxo, quer dizer, não faz sentido. Por quê? Porque sempre que houver um começo, existe algo antes. Isso é óbvio. Não é verdade? Pois bem, se tudo começou no Big Bang, como é a teoria mais aceita pela ciência hoje em dia, o que havia antes, e antes, e antes, recuando indefinidamente? O que havia antes do Big Bang? Né? Nada, nada, é nada. Pois bem, então vamos à primeira pergunta. Por que Deus não fez o homem já perfeito? Ele não poderia ter feito isso? Essa é a pergunta que mais fazem os céticos quanto à existência de Deus. Quando você debate com o cético sobre a existência de Deus, essa é a primeira pergunta que ele faz. Né? Eu respondo essa pergunta com outra. Quem disse que Deus não criou o homem perfeito? Mas aí vem a consideração que para eles é lógica. Mas como é isso? Ficou maluco? Todos sabem que o homem é imperfeito. Veja as guerras, as crueldades, as injustiças, as doenças, a morte e a degradação do planeta. Se o homem é perfeito, como se explica tanta maldade e ignorância no mundo? Veja, estamos tentando explicar Deus
e a sua criação, inclusive a humanidade, sobre a ótica e a perspectiva humana, o que é um absurdo. Para que tenhamos a perspectiva de um Deus, teríamos que também ser Deus. Não é verdade? Para que um animal tivesse a perspectiva de um ser humano, ele teria que ser um ser humano. Sob a perspectiva do animal, ele jamais nos entenderia. Eles não podem nos entender, porque eles não têm a mesma visão, o mesmo conhecimento e o mesmo autoconhecimento. Não temos inteligência e conhecimento suficiente para entender Deus e os seus propósitos. No entanto, podemos pensar da seguinte forma: Deus não está subordinado ao espaço e ao tempo. Sendo assim, ele está no passado, no presente e no futuro. Para Deus, o passado e o futuro se confundem. Ele está presente nos dois ao mesmo tempo. O ser humano, como uma centelha divina, ou seja, como parte da energia criativa de Deus, percorre um longo caminho evolutivo, de uma centelha de energia inconsciente até a consciência plena, completamente livre da matéria e da animalidade. Nesse estágio, sua consciência abarca todo o conhecimento e evolução possível, estando em completa comunhão com o universo e com o Criador. Passando por todas as fases da evolução, começando pelo reino inorgânico, vegetal, animal, adquirindo consciência de si mesmo, evoluindo até a consciência plena do universo e de Deus. Nesta fase, ele é conhecido como anjo ou espírito puro. O espírito, entre a sua criação e a condição final como espírito puro, são passados milhares ou talvez milhões de anos. Não tem como saber. O objetivo dessa jornada é que a centelha primordial adquira a consciência plena e se integre ao Criador, mantendo a individualidade em completa harmonia com Deus. Mas você está se contradizendo, diriam alguns. Como Deus criou o homem puro, se ele leva milhões de anos entre o momento da sua criação e a sua completa evolução? Ou seja, como Deus pode ter criado o espírito puro se nós, levamos milhões de anos desde a nossa criação, o sopro divino na centelha divina, até a consciência plena e a integração com o Criador? Como se explica esse intervalo de tempo? Não é muito difícil de entender. Não estando Deus limitado pelo espaço e o tempo, como nós, por enquanto, estamos, Deus está no presente e no futuro. Então, em sua perspectiva, o homem é criado e se torna espírito puro de forma instantânea. Na perspectiva de Deus, o homem é criado e se torna um espírito puro, pois Deus está no passado e no futuro. Por isso, não existe julgamento ou castigo de Deus, pois para ele nós já estamos ou somos perfeitos. E já somos perfeitos, e assim está tudo resolvido e nada mais importa. Se nós já somos espíritos puros, o que importa é o nosso passado? O que importa é o que fizemos? Nada. Tudo ficou para trás. Tudo ficou no passado do espírito. Se ele já é puro, nada mais interessa. E as criancinhas com câncer? Em primeiro lugar, devemos entender que a vida continua e a nossa encarnação neste e em outros mundos não é a primeira e nem será a última. Portanto, o espírito que anima a criança com câncer pode ser muito mais antiga que eu e você. Como não conhecemos
suas encarnações anteriores e o seu objetivo na atual encarnação, não temos como avaliar a sua situação. No entanto, devemos lembrar que Deus é justo. Como não conhecemos o seu passado, e como não o conhecemos, como não conhecemos seus objetivos, não temos como avaliar a situação de um ponto de vista total. Além do mais, criancinha com câncer para Deus é um espírito perfeito e puro. Portanto, a percepção ilusória que temos de uma criança doente não existe de fato, foi só uma ilusão momentânea do espírito. Deus o vê como um espírito puro que já é vitorioso sobre a matéria e sua jornada para a consciência plena e integrado com o universo e o Criador. Essa passagem, como uma criança com câncer na presente encarnação, não tem a menor importância para o espírito evoluído, que habitou o corpo daquela criança em seu passado. Não importa, nem para Deus, nem para o espírito, que em seu passado ele tenha vivido, na condição de uma criança doente. Isso não importa. Passou? Passou. Ele é um espírito puro. A centelha divina, cujo destino é se tornar um anjo, precisa da matéria para adquirir consciência e conhecimento. Depois de algum tempo, mais evoluído, o espírito se despe da matéria, da qual não precisa mais, e segue evoluindo até se fundir com o Criador, se tornando um só com ele. O tempo não existe para Deus, mas para nós, por enquanto, ele existe. No entanto, já somos espíritos puros em nosso futuro, que é o presente de Deus. Só que não temos consciência disso diante da nossa limitação temporal. Ou seja, nós já somos espíritos puros, só que não temos a consciência disso. Pois quando tivermos a consciência disso, seremos um espírito puro, conscientemente. Ok? Entendem agora por que Deus não interfere em nosso livre-arbítrio e no caminho que escolhemos para evoluir? Deus sabe que já deu tudo certo com a nossa evolução. Não importa o caminho escolhido, o destino final é sempre Deus. Os espíritos são como os rios. Não importa o caminho que percorram, mesmo que aparentemente desaguem em um lago ou em um rio. O destino dos rios, mesmo que sob a forma de chuva, é sempre o mar. Como o destino das águas dos rios é sempre o mar, o destino dos espíritos é sempre a integração com o Criador. Então, por que Deus interferiria em nosso livre-arbítrio se ele sabe que tudo deu certo? Que o homem conseguiu a vitória e conseguiu evoluir até a pureza e a angelitude. E já está integrado ao Criador e ao universo. Nós já estamos ao lado de Deus, além do espaço e do tempo. Para Deus, agora mesmo, já somos espíritos puros. Nós somos Ele e Ele somos nós. Namastê. E ficamos por aqui. Agradeço a vocês o apoio, a participação no nosso canal e desejo a todos muita paz, muita felicidade, muita tranquilidade, muito equilíbrio, muita prosperidade. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e guie nossos caminhos. Um grande abraço e até outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.